Olá, pessoal! Agora vamos para a nossa primeira aula de geografia, certo? Então, iniciando o conteúdo da segunda unidade por meio do livro, nosso livro didático. Então, vocês podem estar agora abrindo o livro de vocês, Geografia, na página 26. Nas páginas 26, 27, 20 e 28, vocês vão ter uma pequena leitura e algumas imagens que vão ajudar vocês a compreender aspectos da transformação das paisagens, certo? Então, gente, as paisagens, elas são bem diferentes umas das outras. Nós temos aqui no nosso livro, na página 26, vocês podem observar, nós temos aqui paisagens de uma cidade, de um campo, de uma floresta. Então, a gente pode estar observando que existem várias maneiras do homem, do ser humano, se relacionar com a natureza, certo? E através dessas relações, ou seja, desses interesses, em que o homem vai ter nas paisagens, elas vão se modificando, se transformando ao longo dos anos. Então, a gente sabe, né, que nem tudo que a gente vê hoje sempre foi dessa maneira. Até mesmo algo na nossa rua, na nossa cidade, passa por modificações constantemente. A estrutura, as construções passam por reformas, são modificadas drasticamente alguns lugares que a gente pode observar, certo? Uma construção, uma reforma, retirada de árvores que aconteceram na Hermes Fontes, né? Na avenida principal aqui da Zona Sul. Então, gente, muitas coisas que a gente pode observar, elas vão se modificando. E a paisagem é algo que está relacionado aos interesses do homem, certo? Podendo ser eles o interesse de trabalho, o interesse tecnológico, né, da tecnologia que está avançando, o interesse cultural e o interesse também político, por decisões políticas, certo? Então, na página 26, a gente vai ter o quê? Basicamente o conceito, a introdução do nosso conteúdo, certo? Existem alguns aspectos naturais que ajudam a modificar a paisagem. O clima, o relevo, ou seja, a hidrografia, são alguns desses aspectos, certo? Na página 27 e 28, nós estaremos relacionando essas modificações também ao trabalho. Porque o ser humano, ele pode até desmatar uma floresta, que também é um trabalho, né, para construir algo ali. Mas também é um trabalho reflorestar, plantar novamente. É um tipo de trabalho. Também é possível através do avanço tecnológico. Alguns lugares que o solo não era fértil, por alguns motivos de clima, esse solo ele fica impróprio para o cultivo. Então, o homem, por meio da tecnologia, ele consegue trabalhar esse solo, colocar adubo, alguns elementos que ali vão favorecer o cultivo. E nós também temos, gente, a questão política, que influencia nas transformações dos lugares. Por exemplo, um político, ele precisa aprovar projetos que vai modificar uma cidade, a construção de uma praça, vamos dizer, a construção de uma hidroelétrica, que é onde vai gerar energia, né? Então, gente, tudo isso são decisões tomadas pelos políticos que vão afetar a paisagem e a vida das pessoas, certo? Então, agora a gente vai dar uma pausa para vocês lerem o conteúdo com calma, atentamente. Se não entendeu, volta a ler novamente, tá? E no próximo vídeo nós estaremos com a atividade do livro. Tá ok, gente? Até mais!
Prontinho, pessoal. Agora vamos dar continuidade à nossa aula de geografia. Na página 29 e na página 30, nós temos uma atividade. É esta atividade aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Na página 29 e 30 do livro de vocês, ok? Então, gente, complete a tabela a seguir, escrevendo os motivos ou técnicas que levaram a sociedade a transformar a natureza. Então, nós temos aí, na primeira coluna, nós temos imagens no passado. E na segunda coluna, nós temos as imagens no presente. Então, as duas primeiras imagens, tanto ela no passado como ela no presente, são a mesma. Porém, ela sofreu uma modificação. Qual foi o motivo ou técnica que levou a essa modificação? Geralmente, essas pessoas que construíam essas ocas, elas faziam isso por quê? Qual era o motivo que elas levavam? Que as levaram a fazer esse tipo de construção? Seria um motivo cultural? Os índios, eles não ficavam fixos em um lugar apenas. Muitos deles construíam casas ou ocas que não duravam nem o tempo de suas vidas. Eles precisavam depois se mudar, por opção deles, porque eles preservavam bastante a natureza. Nas duas imagens abaixo, que tem aí a nuvem, essa imagem aí, ela representa Brasília, certo? Então, nesses desenhos aí, nós temos duas imagens. Elas são a mesma e foi modificada. Brasília foi construída por qual motivo? Por qual motivo foi feita essa construção? Seria um motivo cultural? Seria um motivo de trabalho? Ou seria um motivo político? Nós temos aí as duas últimas comparações, que é a margem de um rio ou de um mar. E aí nós temos aí um barco. E para que esse barco ele fosse construído, nós também estamos observando que tem até uma certa barreira aí, né? Onde esse barco está próximo. Então, gente, qual foi o motivo ou técnica que modificou essa paisagem? Será cultural, político, tecnológico? Então, algum motivo. Dentre eles, vocês irão responder, ok? Segunda questão. Identifique na sua vida e na paisagem local algumas manifestações da relação entre sociedade e natureza. Discuta com seus colegas. Como a gente não tem como fazer essa discussão em sala de aula, vocês podem conversar com as pessoas com quem vocês moram, com seus pais ou responsáveis, certo? Então, aí vocês podem observar que tem o quê? Tem a relação do descanso com a paisagem, né? Utilizando a paisagem como meio de descanso. Nós temos também aí o lazer, né? Utilizando como diversão, conhecimento, curiosidade. Nós temos a apreciação, né? Nós estamos aí vendo diversas imagens que representam o descanso, o lazer, o conhecimento, a apreciação do belo. Na página 30, nós temos a terceira e última questão, ok? Então, refaça as paisagens a seguir, desenhando as modificações segundo as finalidades apresentadas. Então, vocês vão refazer essa mesma paisagem, só que vocês vão modificá-las, ou seja, morar. Vocês vão construir uma moradia nesta mesma paisagem. Vai desenhar uma árvore, uma montanha ao fundo e vai fazer uma construção, certo? De uma moradia. Ao lado nós temos aí um rio. E eu quero que vocês façam um desenho com esse mesmo rio, só que as pessoas aproveitando como lazer. Abaixo nós temos aí, ó, explorar. Nós temos montanhas, temos um campo e uma nuvem. Eu quero que vocês façam essa mesma paisagem, só que utilizada de forma, com as pessoas utilizando como meio de exploração. E a nossa última questão aqui, ó, vamos conhecer
questão de curiosidade, de apreciação. Eu quero que vocês desenhem essa mesma paisagem, porém com a modificação que vai dizer que alguém está querendo conhecer, está querendo observar, certo? Então, pessoal, esta foi nossa aula de geografia. Até a próxima!